Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Minha gente, hoje é quarta-feira. Estamos no meio da semana, mas eu garanto uma coisa para vocês, o meu entusiasmo continua, nesse sentido aqui, para cima. E o meu astral, vocês nem imaginam a altura em que se encontra o meu astral nesse momento. Ainda mais porque, vejam quem está comigo. A doutora Roseli Fernandes é uma pessoa que, além de eu ter o privilégio de me considerar seu amigo, ela é uma pessoa que eu admiro, respeito como profissional, há muitos anos. Muitos anos. Vocês nem imaginam quantos anos. Não interessa, né? Detalhes dos anos não interessam. Mas é o seguinte, a doutora Roseli Fernandes, ela é uma advogada consumerista. Né? Tudo que envolver relações de consumo, eis aqui uma especialista. E ela gentilmente está aqui na Hora do H hoje, primeiro para me acalmar. Ela vai me acalmar com as informações que ela está trazendo para a gente, porque eu, essa semana passada inteira e até agora do nosso encontro, eu estou muito chateado com algo que está acontecendo com os idosos, que estão fazendo com os idosos. E não só com os idosos, com pessoas que, por causa da sua boa fé, são enganadas, são colocadas em situações que causam muitos perrengues, muitas dores de cabeça. As pessoas enganadas. E sabe qual é um detalhe interessante? As pessoas, por causa da boa fé, né, porque acreditam em outras pessoas, essas pessoas são pessoas que têm prejuízos financeiros. Além das dores de cabeça e dos perrengues, essas pessoas têm prejuízos financeiros. Eu estou falando especificamente sobre essa questão dos empréstimos consignados pelo telefone. Pelo telefone. Mas eu vou contar uma história para vocês e eu peço paciência da doutora, só para contar bem rapidinho essa história. Grande amigo meu, grande executivo de uma grande empresa, vejam bem, uma pessoa, né, de categoria, uma pessoa que passou pela academia, uma pessoa esclarecida, recebeu um telefonema sábado na sua casa, uma garota com aquela vozinha sensual, né, fino trato, né, bem treinada, bem preparada, e disse: olha, eu peguei seu nome aqui e eu estou aqui lhe oferecendo muitas vantagens para o empréstimo consignado, 70 vezes, eu só tenho à disposição 75 mil. Eu disse: não, meu bem, muito obrigado. Ele tratou bem a garota. Disse: olha, não, muito obrigado, quando eu precisar eu aviso você, tá? Você vai saber. E se despediu da garota. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, 35 mil reais tinham sido depositados na conta do meu amigo. Vocês acreditam nisso? Como um empréstimo consignado, que ele não autorizou, que ele apenas tratou bem a moça, e ela sabia o nome dele, o CPF dele, sabia a inscrição, o número de inscrição dele no INSS, e ele tentou devolver o dinheiro, levou a juízo e a juíza deferiu em favor da garota lá, da empresa lá, que pegou e depositou o dinheiro contra a vontade dele. Está brigando aí. A doutora veio aqui para esclarecer quais são os cuidados que os idosos, muitos idosos, está aí, a internet está cheia de reportagens dessa enganação, desse golpe do empréstimo consignado. Vamos ouvir com atenção o que ela tem a dizer, tá bom? Doutora Roseli, que legal que você veio, que você está aqui comigo nessa quarta-feira para a gente conversar sobre esse problema que está tirando o sono de muito idoso. E muita gente. E de muita gente. Primeiramente, um prazer enorme estar com você, não é? Teu astral é lá para cima, não é? Então, eu digo sempre que pessoas de bem assim irradiam luz, não é? E como é bom sentir esse astral, essa energia. Eu gosto disso. Não é? Tristeza não paga dívida, não paga? Tristeza não paga dívida. Não paga. Então, nada de tristeza. Nada de tristeza. Infelizmente, esse assunto ele é de extrema relevância.
Muito, porque a gente, Humberto, a gente vê muitas reportagens, a gente que trabalha com a defesa do consumidor, que já esteve à frente de órgãos, não é? De defesa Procon, do consumidor, né, Procon, e principalmente a gente que sempre está em contato, seja pelas comissões, a comissão da OAB, seja com o Ministério Público, não é? E a gente percebe que como o idoso, o vulnerável idoso, não apenas o idoso, mas o consumidor, constitucionalmente, ele é tratado como vulnerável diante de uma grande empresa. E hoje o que nós estamos percebendo? Um aumento crescente desses golpes, que são golpes baseado contra em os esperteza, né? aposentados. Para enganar mesmo, né, doutora? É má fé para enganar. Humberto, nós temos aí esses empréstimos consignados. Esses empréstimos consignados é uma modalidade de empréstimo que ele é atrativo. E é legal. É legal. Né? Então, é atrativo, é legal. Por que eu digo que ele é atrativo? Porque os juros, eles são baixos. Sim. Muito mais com relação a uma outra modalidade de financiamento, a uma outra modalidade de empréstimo. E aí, o que acontece? Nós temos esses juros baixos e você pode até perguntar, Roseli, por que ele diferencia de uma outra modalidade? É porque ele já é descontado no seu próprio contra-cheque, já cai direto na conta. Sim. Não é? Sim. Então o débito já cai lá. Então, no fim do mês esse dinheiro é retirado automaticamente. Automaticamente já é retirado lá do seu benefício, da sua pensão ou do seu valor mensal de trabalho. Então, aí, o que vem? Lógico que daí você tem um juro bem menor, porque o banco, a financeira, ele não vai ter aquele prejuízo, porque já cai na conta. E é certo já receber. É certo, todo mês o banco está ali, não é? Sim. Receber. Então, essa é uma modalidade que é legal, os juros são menores, variam de banco para banco, de financeira para financeira, vai de 1,80 a 2, não pode passar de 2,34 ao máximo, não é? Porque existe uma resolução, inclusive da Previdência Social, e essa lesão ocorre muito, e eu quero aqui aproveitar a oportunidade e dizer que essa questão desses dados serem aí divulgados, dados de pensionistas e aposentados, muitas das vezes... Mas essa fonte que a gente tem que falar a respeito, né, doutora? Que fonte é essa? Pois é, porque quem tem essa fonte é a Previdência Social. É a Previdência Social. Então, a Previdência Social, ela não sai por aí encaminhando os seus dados pessoais. Não, dados pessoais e sigilosos, né, sigilosos, porque nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados e isso é crime. Correto. Então, uma vez o cidadão, o consumidor, se deparar com uma situação dessa, imediatamente tem que fazer uma denúncia, inclusive na Polícia Federal. Porque o INSS é um órgão federal. O INSS é federal. É federal. Não é? Então tem que fazer denúncia na Polícia Federal, tem que fazer denúncia junto à Previdência Social, tem que fazer denúncia junto ao Banco Central, tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor. Doutora Roseli, me permita, eu tenho recebido muito essas ligações, esses oferecimentos. Eu vou lhe dizer o que a garota diz. Toda garoto, são sempre jovens, a gente vê pela voz. Pela voz. Olha, é o seguinte, quem está falando? Eu sou Humberto Amorim? Sim, sou eu. Olha, senhor Humberto Amorim, eu sou a fulana da empresa tal, que é parceira do banco tal, e nós temos aqui uma oferta para o senhor maravilhosa, envolvendo empréstimo consignado através da sua aposentadoria, da sua pensão no INSS. Aí eu digo para ela, escuta aqui, quem te deu o meu telefone, o número do meu telefone? E eu imagino que você sabe o meu número de inscrição, meu CPF. Não, nós temos já os seus dados, porque nós temos uma parceria também com o INSS. Uma garota me diz isso por telefone. Eu digo, olha... A Previdência Social não é para ter parceria com o banco. Exatamente. E o que acontece... Mas elas dizem isso, doutora. E tem que ser denunciado.
Por quê? Porque já teve quadrilhas presas, inclusive foi divulgado a nível nacional, correto, de pessoas que estavam fraudando a própria Previdência Social, pegando esses dados e fazendo esses estelionatos. Porque isso são verdadeiros estelionatos, isso é uma pouca vergonha, porque o aposentado trabalha a vida toda e quando chega no melhor da sua vida, na sua melhor idade, para você poder aproveitar, ele se depara com isso que aconteceu com seu amigo, onde são debitados valores. 70 vezes. Exatamente. Né? Quer dizer, agora, no final, se nós formos fazer as contas, foram 35 mil, mas daqui a 70 meses, o caboclo está pagando 50. Exatamente. Então, aí, e leva, muitas das vezes, quando a pessoa não tem uma base, algum outros recursos, o que acontece? Leva ao superendividamento. E a pessoa leva ao superendividamento. E a pessoa fica superendividada por um serviço que não contratou, que não solicitou. Quer dizer, doutora, não precisa assinar nada, não precisa ter um documento autorizando o empréstimo consignado? Precisa. Inclusive, um contato físico? Precisa. Inclusive, a gente sempre fala dos famosos pastinhas. São pessoas credenciadas, não é, pelo banco ou pela financeira, que saem por aí como corretores vendendo esses empréstimos consignados. Ora, isso leva a um endividamento. Porque muitas das vezes a pessoa não tem nem a cópia do seu contrato, não sabe direito o saldo principal da contratação, não sabe o número de parcelas e nem o valor da parcela contratada. E digo mais, Humberto, quando eu estava à frente do PROCON, eu recebia idosos dizendo que: doutora, está aqui, eu já terminei de pagar, eu contratei, terminei de pagar há 5 anos e continuava sendo debitado. Exatamente. E continuava sendo debitado. Ou seja, renovavam automaticamente esse contrato. É uma senhora armadilha, hein, doutora? É uma falta de vergonha, uma falta de polícia tremenda. Aí, o que acontecia? Terminava o contrato, eles renovavam automaticamente sem a anuência do consumidor, a anuência do pensionista ou do aposentado ou do servidor público, não é? Porque isso também não pega só, não lesa só pensionista e aposentado, lesa também o servidor público que está ali na ativa. E que tem o direito, né, doutora? É um direito. E tem mais, comprometendo a renda desse servidor acima de 30%, o que é vedado por lei. Então, assim, muito cuidado, porque infelizmente, Humberto, esse seu amigo nem tanto, graças a Deus, mas tem muitas pessoas... Ele está querendo devolver o dinheiro e não consegue, doutora. Não consegue. E me admiro o judiciário ainda não ter resolvido essa querela. Não, eles deram a causa a favor da empresa lá que conversou com ele. Infelizmente. A briga continua. E isso é muito lamentável. Por quê? Porque nós ainda temos um judiciário que ele é muito civilista. E nós temos que ter, quando a gente sabe que a maior parte das ações são consumeristas. Então, nós precisamos de um judiciário onde os juízes comecem a ler mais sobre a parte consumerista. Doutora, já imaginou depositar um dinheiro na minha conta? Deposito 50 mil na minha conta. E no mesmo dia eu digo, não, eu não quero isso, eu quero devolver, senão eu não autorizei isso. E a pessoa não conseguir devolver? Não é um absurdo? Total. Ou seja, é uma inversão de valores. Hoje em dia, não é não é uma eu ia falar até uma palavra muito pesada, muito forte, mas infelizmente... Você ia dizer pilantragem? Pilantragem. Infelizmente, o pilantra, a inversão está tão grande que nós é que temos que provar que somos honestos. Já reparou? Que coisa. Não é? É que meu amigo está tentando fazer, né? Exatamente. E isso é muito lamentável. Por quê? Porque o judiciário, ele é a porta, ele é a casa da justiça. E por ser a casa da justiça, como é que me dá ganho de causa para um caso desses, quando a gente percebe que os dados da pessoa que está ali reclamando, né, não é? Foram adquiridos e usados indevidamente. De forma indevida. Porque para mim é o seguinte, isso é uma leitura que eu estou fazendo para a senhora. Eu quero saber se a senhora concorda comigo. Eu estou falando com a senhora como se eu fosse
aqui no caso, um cliente seu e a senhora é um advogado. Os meus dados sigilosos do INSS estão lá no INSS. E é lá que tem que ficar. Não, estão lá, né? Nós lá sabemos, no banco eles estão de lá. dados. Aí me liga alguém, veja bem, para o meu telefone, para o meu número pessoal, me liga pelo meu número, que também está lá, e diz: olha, nós temos aqui o seu número, sua inscrição no INSS, temos aqui o seu CPF, temos aqui, e temos uma oferta maravilhosa para o senhor, e nós somos uma empresa associada a um banco, e através de tudo isso, o senhor vai receber 25 mil amanhã, e será descontado na sua pensão do INSS. Imagine que absurdo. Então, para mim, a fonte é dentro do INSS. Não pode ser diferente, doutor, ou pode? Ou dentro do banco. Ou dentro do banco. Ou dentro do banco. Ou dentro do banco. Porque o recebimento porque cai no banco, né, doutor? Porque o recebimento cai no banco que o segurado, que o pensionista ou o aposentado indicar. Ou a agência da própria Previdência Social. É verdade. Então, os nossos dados, para você ter uma ideia, o que acontece? Os nossos dados, infelizmente, estão aí, soltos, percorrendo, lá, né? Sendo utilizados por pessoas de má fé, não é? Para lesionar aí aquele cidadão. Doutor, eles usam o nome dos grandes bancos, não é de só um, não. Eles usam de vários desses grandes bancos, não é só de um banco, não. E vou te dizer mais, Humberto. Existem bancos, nós temos 4 bancos grandes. Sim. Nós temos bancos que já tem, uma tendinha, é boxe já com pessoas para fazerem esses empréstimos consignados. Já existem. Mas aí é uma boa maneira, não é, doutora? Pelo menos está dentro, não do é? Banco. Do e banco. eu vou lá fazer o empréstimo que eu preciso. Então eu faço dentro do banco, não é, doutora? Por isso que é interessante que quando a senhora recomenda isso, fazer o empréstimo dentro do banco? Dentro do banco. Através daquele banco. Dentro do banco. Porque é muita lesão que a gente ouve e que a gente já pegou, já teve em mãos, documentos em mãos, de pessoas que fizeram essas contratações pelo telefone e pessoas que forneceram ainda, confirmaram os seus dados pelos telefones. E isso é que mata. Então, porque ela diz, eu estou falando com o senhor Humberto Amorim, que já sabe o meu nome e está usando o meu número de telefone. É teu CPF, é tal, porque hoje tudo é linkado pelo CPF. Sim, tudo. Tudo é linkado pelo CPF. Então, assim, o que a gente pode de dica fundamental, não repassar, não confirmar seus dados, nem passar. Principalmente, muitas das vezes, tem gente que ainda passa até senha. Meu Deus do céu. E isso é pessoal intransferível. Então, muito cuidado, não confirme, não repasse seus dados e se precisar de um empréstimo consignado, porque muitas das vezes pode ser que precise. Sim, claro, mesmo. Pode acontecer. Não é? Nós passamos por uma pandemia, muitas pessoas desempregadas. E é legal, É legal. Então, assim, não vou dizer que não vale a pena? Não vou dizer, porque realmente, se você está precisando, é uma modalidade que vale a pena para aquele servidor público, para aquele pensionista, para aquele aposentado. Pode ser uma boa nesse momento. Vá ao banco. Não é? Mas vá ao banco. Outra coisa, o que a senhora acha? E isso foi uma recomendação do meu amigo. Ele disse, Humberto recomenda, ele está nos vendo nesse momento. Humberto recomenda, pede para a doutora Roseli recomendar o seguinte: não atendam números desconhecidos. Números que não aparece o nome de ninguém. Números que não aparecem. Números que não aparecem. Que o número dessa garota não vai aparecer o nome dela. Vai aparecer só o número que você atende. Outra coisa que ele disse. Quando ligarem para você um número desconhecido, olha a dica bacana que ele passou. Liga um número desconhecido. Você não atende. Quando desligar, liga para esse número. Você vai ver que a ligação não conclui nunca. Não completa. Eu faço isso. Já tentou isso, doutor? Eu faço isso. Quer dizer, liga um número desconhecido, você liga de volta. Eu não atendo, aí eu ligo. Aí não completa a ligação. Não completa. Não completa. Então, por aí você já tira que isso é uma pilantragem. Tem dente de coelho aí, né? Isso é bandidagem. Sim. Infelizmente, nós estamos à mercê, não é?
desse tipo de prestação de serviço, que não é uma prestação de serviço de boa-fé, é prestação de serviço de má-fé, que está aí para lesar o consumidor, principalmente o consumidor, o idoso, não é? Muitas das vezes aquele que não tem um esclarecimento devido, e por aí vai. A senhora recomenda, então, doutora Roseli, os filhos, né, que já são mais instruídos, a falarem com seus pais, né, com seus avós, e dizer, se um número desconhecido ligar, não atenda. E se alguém lhe oferecer alguma coisa, passa o telefone para a gente. Quer dizer, o idoso ser instruído a tomar cuidado com esse telefonema. É isso que eu falo. Não tem que passar para o idoso isso. Idosa. Porque o idoso é rebelde, né? O idoso volta é meio rebelde. Quando mexe na autonomia dele, ele mexe, né? Mas é preciso que o filho conversar com os pais, não é? Precisa o filho instruir. Eu instruo minha mãe todo dia. Ela chega para mim e fala, Roseli, tá me ligando esse número. E ela lhe pergunta tudo também. Me pergunta, Roseli, tá me ligando esse número. Quando eu vou ver é 47, 51, é 22. Então, assim, são números de fora. De fora, não é? Então, aí, quando a gente verifica, eu falo, não atenda. A senhora conhece pessoas de outros estados e a senhora sabe quais são os telefones e estão agendados. Se ligarem, a senhora vai ver quem é. Então, esses telefones que a senhora não conhece, desconhece, não atenda. Não atenda, de modo algum. Eu estava com minha neta. E se ligarem, porventura a senhora atender, não confirme seus dados, nem passe nada. Não passe nada. Até compra que às vezes ela quer, não faça. Isso é lindo. Não faça. Então, assim... Isso é um bom exemplo que a senhora está dando, doutora. Os filhos têm que começarem a instruir seus pais, porque muitas das vezes esses golpes acontecem, por quê? Porque os pais não estão sendo E o idoso está sozinho em casa, ele tá sozinho, né? De repente bate o telefone e lá vai. E o canto da sereia é um encanto. Sim. É um encanto. Sim. Então, assim, de repente a pessoa se vê com 70, 50 mil na sua conta. Amanhã, em 24 horas o dinheiro está na sua conta. Em 24 horas. E aí... E vai estar. Então, assim, é um canto da sereia, realmente, não é? Mas que a gente tem que ter todo cuidado. E se você precisar de um crédito consignado, se você for servidor público, procure o RH da sua secretaria, o setor de pessoal da sua secretaria que vai lhe informar, ou então procure o seu banco da sua confiança. Onde você tem conta. Onde você tem a conta que vai lhe informar. Ou então procure a Previdência Social. A Previdência Social vai dizer o quê? Vá até o seu banco onde você cadastrou a sua conta. Não é? Então é isso. Doutora, e outra coisa. Quando acontece, a pessoa deve procurar a senhora, então, né? Depois que não é, doutor? Sim. Por exemplo, de repente o idoso vacilou, aí, puxa vida, lá botaram o dinheiro e a família, pelo amor de Deus, não, isso aí não está certo. Tem que falar com o advogado consumerista, não é? Tem. Imediatamente fazer um BO? Qual O procedimento? Primeiramente, fazer um boletim de ocorrência. E esse boletim de ocorrência até o próprio filho pode fazer, porque a gente pode fazer pela delegacia interativa, que é a delegacia virtual. O próprio filho pode fazer dentro de casa mesmo, imprimir o BO, ou então vá a uma delegacia mais próxima da sua casa, faça o BO, não é? Para que a pessoa possa ir até o banco, porque isso caiu na conta. Se caiu na conta, o banco tem responsabilidade, é solidário. Olha aí. É solidário. Então, vamos lá, banco. Temos que também prestar atenção. Olha aí. Então, a segurança do consumidor. Porque foi uma transação bancária, né, doutora? Exatamente. A minha conta eu abri num determinado banco. E esse determinado banco tem que passar essa segurança para o seu cliente. Sim, claro. Então, meu dinheiro está nesse banco e está lá porque é seguro. Meu dinheiro está aqui porque é seguro. Então, banco, olha lá, banco, seja eficiente e eficaz e passe a segurança devida para o seu cliente. É isso. Puxa vida, doutora, muito obrigado, porque nós sabemos que o que o idoso não precisa é um perrengue. Eu sou idoso e eu lhe digo,
Eu quero tudo no mundo, menos perrengue e dor de cabeça. Eu acho que e esse tema só traz dor de cabeça. Só. E eu vou te dizer mais, a gente quando chega numa idade, o idoso quando chega numa idade, apesar que você não parece, viu? Mas não, o idoso... eu sou, doutora. Vai lá, eu sou idoso. Então, apesar que não parece, mas o idoso quando chega numa certa idade, isso é um estresse tão grande, porque dependendo do idoso, até doente ele pode ficar. Bagunça a qualidade de vida dele. Exatamente. Então agride até a questão da saúde do idoso. Sim, claro. E olha só, e vou aproveitar a oportunidade aqui da sua audiência, Humberto, e de todos que nos assistem. Eu faço um apelo aqui ao Judiciário para que essas questões consumeristas, esses processos consumeristas sejam vistos com maior sensibilidade, não é? Então, assim, nós temos N tipos de juízes, claro, não é? Mas a gente precisa que o judiciário ele tenha um olhar mais debruçado sobre as causas consumeristas. Então, assim, nós não podemos generalizar. Existem N tipos de consumidores, mas a gente não pode generalizar, por exemplo, a questão do dano moral. Olha, a questão do desvio produtivo. Esse seu amigo, por exemplo, olha a dor de cabeça e o aperreio e o tempo que ele está perdendo para resolver essa causa. Sim. Cabe danos morais, claro. Sim. Está querendo devolver o dinheiro. Não é? E ele não está conseguindo. Então, assim, que o judiciário olhe com maior sensibilidade. Eu tenho maior fé na justiça. Eu digo sempre que ela é cega, mas enxerga no escuro. Então, assim... Interessante isso. É verdade, ela é cega, né? Ela é vendada, mas ela enxerga no escuro, claro, não é? Claro. Então, o que a gente precisa? De um judiciário que venha ao encontro dos anseios do consumidor, não é? Hoje nós temos aí muitas ações que a maior parte são de consumidores, de consumidores, e são com relações às questões financeiras, a questão de água, a questão de luz e a questão das peles. Correto. Então, correto. Precisamos sim desse olhar. E nós temos as ações que não nos deixam mentir. Basta fazer uma solicitação e verificar na corregedoria o número de ações que nós temos, ou então nas varas, não é? Na ouvidoria. Então a gente precisa desse olhar mais atencioso, mais sensível por parte do judiciário nas questões consumeristas. Doutor, obrigado por ter vindo conversar sobre esse assunto, e eu tenho certeza que os resultados, em termos do grande número de idosos que estão nos vendo agora, de filhos e filhas, quer dizer, eles vão tomar mais cuidado, e esses golpes vão de surtir menos efeito e prejudicar a qualidade de vida de muita gente. Pois graças às suas informações. E não se zima, não se deixe de ficar com medo. Procure sim a Polícia Federal, isso são crimes. Sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, esse vazamento de dados, isso é crime e isso precisa ser denunciado. Muito bem. Não é? Muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Volte para o seu escritório, vá cuidar dos seus clientes. Que eu estou aqui, entendeu? Eu tirei a hora do almoço dela, mas entendeu? tu sabe, né, Humberto? Mas tu sabe que eu amo a administração. Eu sei disso. Eu não nego. Eu sei. Obrigado, minha amiga querida. Mas a gente está aqui para isso. E qualquer coisa também nós temos a comissão, não é, de defesa do consumidor da OAB, que agora vou voltar a fazer parte de novo, porque eu não estava. Aí vou me envolver, que bacana. Não é? Vou me envolver, está sobre uma nova presidência, não é? E está aí na presidência do Jean. Então, assim, isso não me surpreende, não. A sua volta não me surpreende. Aí vou voltar. E vou voltar também para a comissão da mulher advogada. Eu acho que a gente precisa. Está na hora. Está na hora da mulher. Não sou candidata a nada, tá? Tá certo. Não sou. Mas eu acho que está na hora. A gente precisa mudar. E essa mudança tem que ser pelo protagonismo feminino. Eu acho que está na hora. É isso mesmo. Concordo. Obrigado. Toca aqui. Muito obrigado, tá? Eu não quero lhe ver de máscara, não, tá? Não, chega de máscara. Tô brincando com ela. Gente, por hoje é só. Grande abraço e até a nossa próxima vez. Eu aqui e você aí. Assim, ó, bem juntinhos.
Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.